Os Illuminati surgiram também no século XVII, quando a coisa estava mais organizada, né? Começaram a se organizar no século XVII. Embora Qual era a magia, função? bruxaria sempre existiu, mas começaram a se organizar num grupo, né? Começaram a dar treinamento, começaram a repassar conhecimentos, aí formou os Illuminati. Mas Illuminati, você tem uma visão diferente? Qual que é? Não, Illuminati? tem esses Illuminati, mas tem. Illuminati é um grau da Rosa Cruz também. Que Ah, é? significa iluminado. Mas eles não tem nada a ver com os Illuminati malvadão e tal. Esses Illuminati pegaram esse nome pra eles, porque eles falaram, agora a gente vai ser chefe de todo mundo. Qual que era a ideia deles? Dominar a Rosa Cruz, dominar os alquimistas, dominar a maçonaria, esse pessoal. Então é o nome de um grau. Mas Não é uma Illuminati coisa sempre assim que- é pra controlar o mundo, Para né? controlar, sim. Aí acima do Illuminati teria a Irmandade, teoricamente, né? A Irmandade tá acima e Estaria eles acima. sabem que estão acima? Sabe que estão acima. Eles se reportam à É que Irmandade. eles ficam mais ocultos, né? Não é interessante pro diabo mostrar a cara, né? Eu sou o diabo, eu sou a seita. A seita secreta tem que ser discreta, né? Se você abre para todo mundo, você vira alvo, né? É que nem aquele livro, O Segredo. Pô, É. então não é mais, né? É o segredo. Todo mundo queria saber o segredo. É. Aí saiu o segredo do segredo, desvendando o segredo. Todo mundo- Manda, mandíbula. Ó, o Márcio Amaro perguntou aqui, ó. Pede pro Dodeb falar sobre hospitalaria na maçonaria. Pra acabar com a conversa de satanismo na ordem. A hospitalaria é um processo que tem dentro da maçonaria que faz a caridade pura. Então, uma da parte do ritual maçônico vem dos alquimistas, né? Então, o que quer dizer maçom? Construtor. Então, os maçons originais, eles eram os caras que construíam castelo, que construíam... eles andavam com os templários, mas não eram guerreiros, eles eram os caras mais filósofos, né? Então, eles tinham conhecimento da matemática, de tudo, né? E aí o que acontece? Em 1666, né, tem um incêndio que destrói Londres inteira. E aí a galera se junta e os mestres maçons da Europa inteira se juntam ali. E aí em 1717 eles fundam a maçonaria e tal. E a hospitalaria o que é? Toda loja maçônica tem uma reunião e em determinado ponto dessa reunião passa o cara e ele escolhe e fala assim, olha, hoje a gente vai ajudar um orfanato tal. E aí os maçons, eles voluntariamente, sabe aquele negócio de passar a sacolinha? A igreja pegou da maçonaria. Então eles passam, diminuem as luzes, e aí cada irmão dá o que puder, na época, fala, olha, hoje a gente vai ajudar um hospital tal. Então alguém passa com uma sacolinha mesmo, isso é verdade, e aí todo mundo enfia a mão e põe o dinheiro e tal. E aí no final, eles abrem a sacolinha e contam, e falam, olha, hoje a gente conseguiu R$200, e vai ser doado para essa instituição de caridade. E todas as lojas maçônicas fazem isso, né? Então eles chamam de tronco de beneficência, que é um ritual mesmo, faz parte do ritual, é obrigatório. Toda sessão tem essa parte de doação e tal. É que a galera às vezes acha que é uma maçonaria, como que não conhece, fica com medo. Então o pessoal às vezes fala que é loja pra vender alma pro diabo e blá. Mas não, a maioria da galera da maçonaria são só os tiozinhos que querem o bem das pessoas em volta e estão tentando trabalhar o bem. Mas será que eles não são massa de manobra pros caras mais acima que a gente não tem acesso? Cara, a maçonaria é tão descentralizada que eles não obedecem a ninguém. As lojas são individuais. Não tem um Então, não comando tem. central? Existe um grão-mestre, mas ele tem diretivas do tipo, por exemplo, agora que a gente tá super polarizado, alguém vai falar assim, a maçonaria apoia o candidato A ou B. Nenhum dos dois. E já baixaram um aviso que qualquer maçom que estiver defendendo o candidato A ou B vai ser chutado para fora. Por quê? Porque a pluralidade da maçonaria sempre foi a maior força da maçonaria. Então, o cara virar e falar assim, a maçonaria faz isso. É mentira. Porque você vai ter irmão ali dentro que faz o oposto. Que faz... Por exemplo, quando teve abolicionismo, se você tinha irmãos que eram abolicionistas, você tinha irmãos que eram escravocatas, dono de fazenda. E eles brigavam entre eles. Então, a grande função da maçonaria sempre foi juntar as mentes de pensadores livres para discutir esses assuntos, né? E essa parte da benfeitoria é a parte jupiteriana, é a parte da prosperidade. E isso também tem na igreja. Você fala, você dá um dízimo que aí volta 10 vezes, né? O que você... Na verdade, o dízimo não é um décimo. É tipo, é quanto eu quero ter. Então, se eu quero ter 1.000, eu dou 100. Aí eu recebo. O que é uma grande mentira. É uma energia. Que é uma grande energia arapuca, né? que trabalha. É que tem uns pastores que distorceram completamente. Sim, e virou uma taxa obrigatória. Nem taxa da máfia, né? Você paga pra estar protegido. A origem do dízimo era o quê? 12 tribos. Então a gente plantava e colhia e tal. E aí no final do ano, quando tinha o ciclo,
a gente olhar lá e falar assim, porra, a Vilela teve uma nevasca, um problema, não colheu nada. Ah, puto, o Daniel colheu pra caramba, o Deldeb também, né? Daí cada tribo separava o dízimo, né? Os 12%, juntava num bolo, e aí essa comida, essa coisa produzida, era distribuído proporcionalmente para quem tinha menos. Que era uma maneira de todas as tribos estarem equilibradas. E olha no que os demônios transformaram a porra, né, de dízimo. Eles pegam muito Malaquias, né? Virou o padroeiro do dízimo, né? Mas o contexto ali, ele tá falando para os levitas, né? Qual que é o... Que era, as pessoas realmente davam dízimo da sua colheita, das suas coisas, para os levitas, que era a tribo sacerdotal, né? E Jesus, ele quebrou esse paradigma, porque ele é o leão da tribo de Judá, ele não vem da tribo de Levi. Então ele já começa por aí. E no Novo Testamento você não vê mais dízimo, né? Paulo não recebia dízimo das comunidades. Aí os pastores, defensores do dízimo, vão encontrar a validação do dízimo lá em Mateus capítulo 23, onde Jesus está dando uma bronca nos fariseus. Pô, você dá o dízimo do coentro, do cominho, escambau, mas vocês têm uma vida podre. Tá dando uma bronca. Tá lá, tem o dízimo. Só que naquele momento histórico era lei. Não tinha começado a graça ainda, né? A graça começa a partir da crucificação, a nova aliança, o sangue da nova e eterna aliança. Aí no Novo Testamento os discípulos não recebiam dízimo, Paulo não recebia dízimo, e hoje as pessoas colocam como taxa obrigatória e oprimem o povo, né? né? Oprimem o Pô, povo. e não é todo. Pô, eu já vi igrejas que eram fantásticas. Tipo, o cara passava a sacolinha, recolhia o dízimo, aí alguém vinha, eles abriam tudo, o cara contava ali, e era auditado ainda. Daí o cara anunciava, olha, hoje na nossa missa deu e tal, porque a igreja anglicana é muito assim. Ele falava, olha, aqui deu 5 mil reais e não sei o que, e ficava registrado, né? O cara falava, anotava e ficava pendurado lá. Hoje E aí o cara dava o relato, falou, olha, desse dinheiro a gente vai... esse dinheiro a gente fez isso, construiu mais não sei o que, fizemos isso e aquilo. Você deve investir. Pô, que é o correto. O cara, bíblico, eu acho que o cara tá frequentando a igreja, ele dá uma sim, você oferta em amor, né? Não pautar. Mas é muito diferente o cara ter um Corvette e e todo os mundo pastores passando de Ferrari lá e os caras estão tudo fodidos. Tinha nego vendendo a Bíblia por R$900, lembra dessa? Não. O Cerulo e o Malacraia, já falei. Malacraia. Vai, Malacraia, vai, Malacraia. Pois é, por 900 pau uma Bíblia. Caramba. Pelo menos era uma Bíblia, né? Isso não é uma caneta ungida pra passar no vestibular. A vassoura mágica. Teve a época do AD2000, você lembra disso? É familiar pra você? Tinha um óleo que restaurava a virgindade também. Eu lembro que quando eu fiz o jogo dos pastores, eu fui fundo nessa parte. Um óleo que restaurava a virgindade. Tava vendendo. O pessoal inventa de tudo. Digita no Google, cara, não é brincadeira. E a cruz de Cristo, que devia ter pedaços 27 de lasca quilômetros. Lasca da cruz. O pessoal faz o... Mas a moral é que é uma coisa muito bacana, né? Esse processo, essa magia, que funciona tanto na igreja quanto na maçonaria, é o mesmo processo, essa magia do dinheiro dado com amor. E aí vai cuidar e tal, entendeu? O pastor tá lá, ele tem dinheiro, mas geralmente nas igrejas são sérias e tal, o pastor não vive daquilo. Tipo, o cara tem outro trabalho, ele vende livro, ele trabalha, ele é um médico e tal, e ele professa a fé ali como instrumento. E aí a galera faz as doações e tal, audita e fala, olha, a gente tem tanto de dinheiro, vamos usar para reformar tal coisa, vamos comprar parte disso comida para dar para as crianças, né? Ou se o cara, sei lá, o cara mora ali, tem que pagar funcionário para varrer o chão, para limpar e tal, tem custos, tem aluguel, tem comida, né? Comida e tal. Então é natural que hajam, mas a galera abusa, esses caras transformam o que o cara deveria ser um líder espiritual, e o cara vira desgraçado. No AD2000 que eu estava falando, era um planejamento para apressar a volta de Jesus, que tinha que evangelizar o planeta inteiro, né? Quando o mundo ouvisse a palavra de Jesus, ele voltaria. Aí fizeram um quadrante, latitude e longitude, lá fizeram um retângulo onde era o local do planeta onde precisava de mais evangelização, né? Evidentemente na região do Oriente Médio. E começaram a recolher fundos, né, para mandar missionários para lá. Arrecadaram milhões, nenhum missionário ganhou dinheiro. Não chegou o dinheiro para o missionário, teve desvio. E hoje eu vejo como que Deus estrutura a coisa. Hoje com a ferramenta da internet, a mensagem atravessa oceanos, atravessa fronteiras, né? Se alcança pessoas. Hoje num vídeo meu, às vezes uma semana bateu 100 mil visualizações. Se alcança gente pra caramba, do planeta inteiro. Antes eu tinha que viajar pelo Brasil, falava para 500 no final de semana, para 1000 no outro, né? E agora não, você dá um tiro de canhão, né? Então Deus ele usa essa ferramenta hoje e todo mundo está ouvindo falar já de Jesus.